Este podcast tem o patrocínio de Natural Tem Suplementos Alimentares, produtos na medida certa. Pharmacenter, manipulação e drogaria. Lab Saúde, o seu laboratório 24 horas. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Fit. Como vocês já conseguiram identificar, é quase que uma roda de tereré o Papo Fit. É uma conversa, trazendo informação, trazendo conhecimento, mas acima de tudo, trazendo experiências, trazendo vida saudável de forma empírica, sabendo como é que isso funciona na vida real, por mais que a gente esteja na internet. Então sejam bem-vindos. O nosso papo de hoje é sobre emagrecimento, mas é aquele emagrecimento consistente. Porque essas dietas de internet que você emagrece, mas depois vem tudo de novo, não é nem um pouco consistente. Então a gente tem aqui hoje 2 profissionais que vão explicar para nós como emagrecer de forma saudável e consistente. O Papo Fit começa agora. Olá para vocês dois, olha só quem está aqui com a gente, Sil Poleto, que é nutricionista, é uma das figuras que eu mais admiro pelo seu vocabulário, você fala de forma fácil, traz conhecimento pra gente e traz isso, consistência na sua informação. Obrigada, Sil, por estar aqui comigo. Eu que agradeço, fico honrada, a gente já gravou uma vez junto, né, acho que tem uns 6, 7 anos, e eu fiquei imensamente feliz e honrada de você lembrar novamente, me trazer aqui para outro bate-papo. Ainda mais sobre o que eu mais gosto de falar, né? Que é a vida saudável. Sil, você é fit? Sou. Eu não posso dizer que não, mas eu sou, na maioria, uns 90% eu sou. Então tá bom. E você, Harrison, é fit? Eu sou uns 70% fit. Tá bom demais. Harrison é psicólogo e vai trazer uma parte técnica muito importante pra gente. Quando a gente pensa em emagrecimento, é natural que a gente pense em medicina, em nutrição, e às vezes a gente esquece da parte psicológica, que é fundamental, né, Harrison? Sem uma estabilidade emocional, você provavelmente não vai conseguir emagrecer. Ainda mais se a relação com a comida for uma relação doentia e tal. Então, vamos falar bastante sobre isso hoje. Seja muito bem-vindo também. Obrigada. Sua agenda sempre cheia, voltando de viagem e já arrumou um espacinho pra gente. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Pessoal, vou começar com você, então, já que você falou dessa questão de emoções. Vamos lá. Eu escutei esses dias, você se alimenta ou você come emoções? E eu achei tão impactante, eu falei, nossa, às vezes eu como emoções. Como é que é isso, assim, nessa questão psicológica do alimento se transformar nessa questão emocional, a pessoa usar o alimento para ficar tranquila, para descarregar? Então, a gente tem uma relação com a comida. É como a gente tem uma relação com o dinheiro, uma relação com as pessoas, uma relação com o seu celular. Você tem uma relação com a sua comida. E se essa relação ela for uma relação de dependência, ela for uma relação de vício, e especialmente se ela for uma relação de puro prazer só, você vai acabar comendo emoções. De maneira figurada, isso quer dizer o quê? Que você vai ficar ansiosa, você vai comer para passar ansiedade. Aí você vai ficar irritada, aí você vai comer para passar irritação. Você se frustrou, aí você vai comer para poder passar a frustração, para compensar essas emoções negativas. Então, é importante observar que se não houver uma relação saudável com a comida, que também considerar os fatores nutricionais, os fatores que vão trazer saúde para você, a tendência é que você desenvolva doenças e que você não consiga também emagrecer ou chegar na meta que você quer, né? E é impressionante que esse descontar na comida, Sil, dá certo. Você tá lá, super nervosa, vai lá, come um bolo de chocolate e dá certo, você fica calma. Por quê? É momentâneo, né? É um looping, né? Porque geralmente quando você desconta na comida, você entra no carboidrato, no doce. Nunca ninguém vai comer alface para descontar a ansiedade. Tô muito brava, vou comer um brócolis. Exatamente, é um doce, é um carboidrato, é uma massa, é um pão, é um sanduíche. Geralmente é algo muito gordinho. E isso aí faz um loop no cérebro da gente. A gente come, sacia, passa aquela vontade,
mas muito rápido já vem aquela vontade novamente. E é daí o termo, vou colocar entre aspas, assim, vício, né, alimentar, por conta desse loop que acontece no nosso cérebro. Tem um nome para isso, chama loop de feedback negativo. Aí. Desculpa, loop de feedback positivo, porque ele mantém o comportamento, né? Então, a gente come algo gostoso, libera endorfinas e outras substâncias, a gente sente prazer. O prazer sentido naquele momento, só que ele é momentâneo, Isso. ele alivia mesmo as tensões emocionais. Só que ele é passageiro, né? E aí depois vem a consequência, que é o acúmulo de gordura, o aumento de peso, né? O declínio da saúde. Então, tentar resolver um negócio por causa de um prazer efêmero, um prazer que passa rapidinho, não é uma estratégia muito adaptativa, muito funcional. Tem que pensar em outras mais consistentes. E de forma mais grave ainda, como consequência, tem os transtornos alimentares, né? A bulimia, e aí a gente pode falar de um leque de patologias, né? Mas Sim. então é por isso que as pessoas continuam, porque reforça que aquilo vai passar. Ah, eu tô nervosa, eu tô chateada, eu tô triste. Ou às vezes eu tô muito feliz e vou comemorar comendo algum alimento gordo. Reforça que aquilo vai ser bom, porque o alimento vai gerar isso que você explicou. A pessoa fala, pronto, descobri. E aí a pessoa acaba justificando, né? Aquilo das crenças. Ela acaba justificando, eu tô gordinha, mas tá tudo bem, eu tô feliz. Não é só comportamental, né? É o hormônio que acaba sendo liberado, que dá essa sensação de felicidade, de prazer, de bem-estar, de conforto que o alimento traz. Até porque começa lá, eu falo que começa lá no aleitamento materno. A criança chora, a mãe dá o peito e já traz aquela sensação de conforto para o bebê. Então, quando a gente quer essa sensação, isso vem de muito antes. A gente é treinado uma vida inteira, né? É cultural, de que né? o comer é prazeroso, né? Tem algumas pessoas que não comem por prazer, elas comem porque elas precisam comer para matar a fome ou para nutrir. Mas a maioria das pessoas sente prazer comendo mesmo. E aí, como você falou, isso é treinado desde quando a gente é bebê. Criança também, adolescente também. Então, existe um axioma, que é uma verdade fundamental na nossa mente, né? De que o comer é prazeroso. E se essa relação não for bem colocada, dá problema mesmo. Você falou de crenças, né? Existe o problema também das crenças de permissão. O que são crenças de permissão? É aquela desculpinha esfarrapada que você dá, né? Que é um nome mais bonito, eu te dou um nome mais bonito para não falar desculpinha esfarrapada, né? Você pode falar que é uma racionalização, tá? Adorei. Mas você dá aquela desculpinha para se permitir comer. Então, por exemplo, você vai na casa da sua mãe, ela te faz uma lasanha. Aí você fala, eu não sei quando é que eu vou comer a lasanha da minha mãe de novo. Vou comer um monte. Aí você se permite comer um monte. Isso acontece com a sobremesa do domingo, né? Isso. Você vai num rodízio, tem que compensar. sim. Aí você vai, é livre, pode comer à vontade, Tudo, come um monte. Então, eu trabalhei um monte e hoje eu mereço, né? Existem várias formas de crenças de permissão, que são aquelas crenças, aqueles pensamentos que vêm na sua mente. Né? Esse aqui hoje eu mereço. Que você encontra para se permitir comer. E se você souber identificar essas crenças, esses pensamentos automáticos que vêm na sua mente para te permitir comer, você já consegue um passo grande aí para chegar nos seus objetivos que você tem de emagrecimento. Gente, mas olha como que tá enraizado isso. Você falou da mãe, da lasanha da mãe. A comida, ela traz memórias afetivas pra gente. Eu falo por mim, eu sinto o cheiro de bolinho de chuva, eu lembro da casa da minha avó. Então a gente é o traz comfort food, né? Que eu sempre falo, né? O comfort food, né? A gente traz Aquele isso, sentar na mesa com a confortável. família e comer uma lasanha. E nunca é sentar na mesa com a família e comer uma salada. Não, sentar na mesa comer um estrogonofe, uma feijoada, né? Traz isso também. Então tá enraizado o hábito saudável, olha, tem que ser trabalhado muito bem, né, Sil? Eu falo que tem que se desprender, né? Eu não sei como que a psicologia trata isso, mas é como você se desprender do alimento. Você tem que nutrir o seu corpo pelo que você precisa para te dar energia suficiente para o seu dia.
não para tampar um buraco. Uma vez eu escutei uma psicóloga falando que quando a gente tem um buraco muito grande dentro, a gente não consegue, a gente coloca tudo de fora para dentro. E quando a gente está muito com as emoções lotadas, a gente tenta esvaziar e não come. Aí é a anorexia e a compulsão. Ela estava fazendo uma correlação. E a alimentação tem essa relação muito direta com as emoções. Não tem como separar um do outro. Então, quando o paciente chega, a gente tenta 1 mês, 2 meses, o 3º mês sem sucesso. Tem paciente que eu já tive que falar, vamos parar? Ao invés de você gastar dinheiro comigo, vamos gastar dinheiro com a terapia? Vai para um psicólogo, porque assim, você precisa tratar alguns comportamentos que você não está conseguindo destravar e não adianta receber um cardápio ou uma orientação que em casa ou sozinha ela não vai conseguir. Então, assim, saber direcionar o paciente, ao invés de cevar o paciente, é muito importante. A gente tem que ter esse olho clínico também. Mas essa questão de procurar um psicólogo é um negócio que ainda é um tabu. As pessoas, quando querem emagrecer, procuram um nutricionista, procuram um médico endocrinologista, procuram uma loja de suplementação, mas o psicólogo parece que é o último estágio. É porque assim. eles não acham que é comportamental. Eles acham que é simplesmente o prato que está na frente, ou a comida que está na geladeira, ou o que tem de estoque, ou a saidinha do final de semana, ou o que come no iFood, por exemplo. E não, é comportamental, porque eu vejo pacientes que às vezes deixam de fazer um monte de coisa, mas o comportamento não muda. E aí burla, né? Vamos pegar o bariátrico mesmo, que isso, às vezes tem uma fase que só pode tomar líquido, ele toma o leite condensado. Meu Deus. Então, assim, às vezes não emagrece, ou às vezes desnutre de uma outra maneira, né? Porque daí falta vários nutrientes ali, e o prejuízo continua o mesmo. Eu posso imaginar, já conhecendo um pouco da mente humana como eu já conheço, eu posso imaginar que tem gente ouvindo agora torcendo o nariz, né? Dizendo, não é comportamental, não. Faz um teste prático. Decida que você vai fazer alguma limitação alimentar na sua vida. Positiva, vamos lá, vou reduzir açúcar. Tá? Como muito doce, vou reduzir açúcar. Então, eu como doce todo dia, então agora eu vou comer dia sim, dia não. Nem é muita coisa, tá vendo? Dia sim, dia não. Simples, básico. Básico. Né? Fácil, digamos assim. Perceba se isso não vai afetar o seu humor, não vai afetar o seu comportamento. Claro que vai. Duvida? É só fazer esse pequeno teste. A primeira coisa que eles falam bem no dia que eu não podia comer doce, eu ganhei um bombom. Tinha um aniversário. Tinha um aniversário, tinha alguma coisa. E aí fica aquela sensação de sempre estar se burlando, né? É isso aí. Ou se auto-sabotando, né, o tempo todo. Essa questão de autossabotagem é real também, viu? E daí vem essa questão da crença também. Emagrecer é difícil. O meu corpo, eu não sou magra. Olha só, meu biotipo é para ser gordinha. Aí que fortalece tanto essa crença que a pessoa vai comendo, e vai ser mesmo gordinha. Não é que o corpo foi feito para isso, é que ela tá fazendo isso com ela mesma. Ó, você falou de compulsão. A gente tem uma pauta aqui, só para vocês entenderem. A gente tem uma pauta aqui. No começo, o Harrison falou, não vamos seguir nada. E a gente já não está seguindo nada. A gente já está fluindo. Você falou de compulsão. Nós até tivemos um tema aqui falando de compulsão e de seletividade alimentar, principalmente para crianças que têm alguns transtornos. A compulsão, ela começa por isso, né? Ela começa por essa falta de habilidade de conter o seu emocional e de descontar nos alimentos, é isso? Eu acho que a compulsão começa lá na primeira infância. De alguma maneira desbloqueia, ou melhor, bloqueia, né, o comportamento. E aí ela ela bloqueia um comportamento e ela desbloqueia outro. E aí geralmente vem por conta da compulsão. E não só alimentar, né? Que a compulsão a gente tem um leque, né? Acho que você pode falar melhor do que eu sobre compulsão. Mas começa na primeira infância. Tem questão de temperamento também, de personalidade. Tem pessoas que são naturalmente mais capazes de controlar impulsos. E tem pessoas que são menos. Isso é personalidade, né? Já é a sua natureza. Então, se você... Exemplo, eu posso aplicar um teste de personalidade em você e saber já pelo teste se você vai ter dificuldade ou não com organização, com disciplina, com diligência, né? E, inclusive, se você vai ter mais facilidade ou mais dificuldade
de emagrecer, por exemplo. Porque emagrecer exige disciplina, né? Ou de manter uma vida saudável, exige disciplina. Se você se entregar aos seus impulsos, às suas vontades, muito provavelmente você vai declinar a sua saúde, né? Então, tem sim essa questão da primeira infância, a maneira como a relação com a comida foi estabelecida. A cultura em casa, né? A cultura em casa. Porque às vezes tem aquelas casas, vou falar assim, de um pouquinho do que eu conheço, né? Família italiana ou a família libanesa, árabe, geralmente tem umas 2, 3 geladeiras em casa, né? Precisa ter aquela fartura, né? A despensa. Né? Exatamente, tem que estar cheio, tem que ter aquela fartura. Então, depende da cultura também, né? Do que acontece dentro de casa. Sim. E essa cultura, ela se estende para a vida adulta. E aí, a hora que você sai de casa, vai morar sozinho, vai, né, construir sua família, essa cultura está impregnada em você. Então, você quer ver uma cultura interessante? Comer quando você tem fome. E não comer porque existe um horário para comer. De 3 em 3 horas, por exemplo, né? Então, esse é um exemplo. Eu não estou dizendo que você tem que comer ou não, em horários, ou sim ou sim não. Isso aí você vai dizer. Você é mais apta para dizer sobre isso. Mas eu vou fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente. Quando foi a última vez que você ficou com fome? Mas de verdade, fome de verdade. Eu posso supor aqui já que a maioria não vai lembrar de quando ficou com fome de verdade. Por quê? Porque a gente hoje tem tanta comida disponível. Está condicionado, né? A hora do almoço, a hora do jantar, a hora do café da manhã. Isso. Como se fosse obrigado a comer naquele horário. Exato. É claro, aquela fominha, todo mundo tem, aquela fominha que sinaliza que está na hora de eu comer, de mastigar alguma coisa. Não é dessa fome que eu estou falando. Eu estou falando daquela fome que aperta teu estômago, que você sente o estômago fisiológica, roncar. né? Fome fisiológica. Isso, não a vontade de comer. A maioria das pessoas não vai lembrar quando foi. Porque a gente tem esse hábito cultural de comer bastante. Né? Sinalizou que eu estou com fome, eu vou mastigar alguma coisa. E aí tem café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia, né? Eu que gosto do Senhor dos Anéis, tem os hobbits, né? Eles têm 8 refeições num dia. Né? Então, essa questão cultural, essa pergunta é legal de se fazer, né? Quando foi a última vez que eu fiquei com fome? Porque, às vezes, você precisa treinar essa coisa mesmo, de suportar a dor da fome. E para você, às vezes, alcançar um objetivo que você queira alcançar. Né? Às vezes, você vai ter que sentir um pouco de fome, mas não é o fim do mundo. O desconforto, né? O desconforto é necessário. Isso. Eu ia te perguntar isso, porque eu já escutei o contrário, inclusive, que a gente não deve ficar com fome, porque quando você fica com fome, você come mais. Aí eu ia te perguntar se é pelo desconforto mental, para que você associe que você precisa do alimento para nutrição, se é para algumas pessoas isso, ou Isso é se para algumas pessoas, porque tem gente que não dá conta, né? Tem gente que, por exemplo, fica com fome e aí descompensa na hora de comer. E aí acaba realmente comendo mais. Faz aquela jacada, né? Que o pessoal fala, mete o pé na jaca. Não, né? e aí passa o rodo, né? Enfim. Mas esse desconforto da fome, eu falo que condiciona o corpo, só que na hora de fazer a refeição, você tem que fazer a refeição de forma correta. Isso. Porque daí você entende que seu corpo até precisa muito menos do que você está habituado a comer numa porção maior. E de repente, se você comer a comida certa, meu marido que fala que o melhor tempero é a fome. Você come a salada, parece que tá uma delícia. Exatamente. Isso é super verdade. Isso é super Mas verdade. é real isso. Porque as pessoas não estão habituadas a passar por isso. Eu tenho o hábito de comer quando eu estou com fome. Então, assim, para mim é natural, é comum. A minha namorada às vezes me oferece doce, algo assim, Não né? Não quero. E para algumas pessoas isso é inimaginável. Como assim? Um doce disponível você não come? Né? E eu acho que é isso, é você aprender. Sofro bullying com isso. Aprender a ouvir mais o seu corpo, sabe? E é claro que eu nem estou entrando aqui tanto no assunto, às vezes, de jejum, né? Que aquelas pessoas que fazem jejum intermitente ficam 15 horas, 20 horas sem comer. Isso aí acho que é uma questão muito pessoal e muito individual. E também não é para todo mundo. Avaliada por um nutricionista, que é o profissional adequado para isso, né? Mas eu estou dizendo de você aprender a ouvir mais seu corpo. Ah, eu quero emagrecer. Será que você precisa comer sempre que você tem vontade?
Ou será que faz sentido talvez você fazer menos refeições ao dia ou menos quantidade? Mas é por isso que a nutrição precisa da ajuda da psicologia. Porque condicionar isso no cérebro, no comportamento do paciente, para nós, nutricionistas, é muito difícil. A gente não tem essa técnica para, tipo assim, orientar o paciente. Tem paciente que chega lá falando, eu não posso ficar 1 hora sem comer. Ou tem que comer... minha pressão... A pessoa é obesa, tá? E fala assim, eu tenho hipoglicemia. Se eu ficar 2 horas sem comer, eu passo mal. E aí, você já identifica que a pessoa tem uma resistência à insulina. Você já consegue fazer várias avaliações só de físico, né? E é comportamental. Se a pessoa não se doutrinar, não trabalhar a mente, o comportamento dela, ela não vai conseguir evoluir. Nem o emagrecimento. Vou falar com os dois, mas assim, começar com você, porque tem algumas frases que eu queria desmistificar com a ajuda de vocês. Adoro Por exemplo, treino para comer. Isso é coisa de atleta, né? Não, coisa de todo mundo. Treino para comer. Vai lá, faz um treino. Eu vou expor mesmo. Estava falando pro Carlão, inclusive do meu marido, que agora ele tá jogando tênis. Ele não vai mais na academia. Daí ele acha que é uma atividade física, e é uma atividade física. É um exercício, agora eu entendi a diferença. É um exercício físico. Só que acontece, ele joga, perde todas aquelas calorias, sua pra caramba, depois ele faz o quê? Bebe cerveja e come churrasco. Então, todo o bem que ele fez pro corpo dele, depois ele fez tudo errado, certo? Aí ele fala pra mim assim, eu treino pra comer. E escuto isso de amigos que treinam bastante, mas acaba que a evolução física não acontece. Na verdade, eu acho que a pessoa que fala essa frase, ela usa isso primeiro de desculpa para fazer um restante. Racionalização. Para jacar. Tem muita gente, você não tem ideia. Porque na hora que ela chega no consultório, ela fala assim, eu quero emagrecer. Mas na hora que ela vai treinar, ela fala assim, é o tal do merecimento, né? Eu treinei, agora eu mereço. E aí é a hora de racionalizar, botar na balança... Por que eu estou treinando? Para que eu estou comendo? É para melhorar minha saúde? É para o meu físico? É para emagrecer? É para ganhar massa muscular? Aí ela tem que entender qual o objetivo dela com o exercício. É só socializar? Beleza. Aí vai para o churrasco e para a cerveja, né? Se for só isso. Agora ela tem que entender o porquê que ela está ali. Ou ela está só perdendo tempo? E em questões nutricionais, eu até estava vendo essa questão de calorias, que eu acabo nem prestando muita atenção, deixo só com o nutricionista mesmo, mas às vezes você vai lá, você passa 1 hora na esteira, você perde 400 calorias ralando, suando. Aí você come um 400 brigadeiro. É muito, né? É muito. Geralmente é 150, então, 170. Coloca elevação, diz que. Tá. Porque a corrida de rua chega a dar 400, mas a esteira é menos. Sim. Aí você come um brigadeiro, uma casquinha. Um sonho de valsa, 150 calorias. Quer dizer, esse negócio de treinar para comer, a conta não fecha. Não, a conta não fecha nunca. Crença permissiva, tá vendo? Que eu falei, crença de permissão, que eu falei agora há pouco. Mas eu malhei bastante essa semana, então eu posso comer. Às vezes você pode mesmo, mas às vezes você não pode. Porque às vezes se você fizer isso, você não vai alcançar o objetivo que você quer, né? Então, tá vendo? As crenças de permissão, elas ficam se esgueirando nos seus pequenos hábitos, nos seus pequenos pensamentos do dia a dia. Eu falo que essas frases soltas, assim, de forma irracional, porque é irracional, né, quando eles falam isso, assim, é só para causar um impacto, né? Porque se você chamar mesmo a pessoa para conversar sério, ela vai identificar por que ela está treinando e por que ela está comendo. E geralmente a fome ali não é fome, né? Não é fome, é o emocional, é para socializar, é só para matar uma vontade. É hábito, né? Porque chegou a hora. Sim. Né? E essa questão social faz muita diferença também, né? O estímulo da roda que você está circulando, seja familiar ou de amizade. Faz parte, né? O social dentro do esporte é mais do que necessário. Ali a gente faz muitos amigos, mas tudo tem que ser consciente. Eu estava lendo uma matéria falando sobre a obesidade. E aí é muito forte, porque o tema fala assim, a obesidade é uma doença e é uma doença contagiosa. Porque você está no meio, de repente você é criado por uma família que tem esse hábito que a gente estava falando, de comer. E é tão enraizado que os pais brigam quando a gente não come, né? Tem que comer. Minha avó fala, tem que comer, você está muito magrinha.
A minha avó, ela colocava comida no meu prato, assim, né? Não, quer comer mais? Não, não quero. Não, mas come mais. E colocava. A avó fez um suco agora para você. Come uma fruta o tempo inteiro. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso com a obesidade, assim, no meu ponto de vista, porque ela leva a várias causas de morte. Porém, ela nunca está num laudo. Morreu do quê? De obesidade. E aí, não é levado tão a sério. Por exemplo, eu vejo mães dando Coca-Cola na chupeta para bebês de 6 meses. E dá mamadeirinha, né? Enfim, e você já vê a criança obesa desde pequenininha. E aí, chega na vida adulta, é muito difícil. E a criança, sem nem entender o que está acontecendo com ela, ela está sofrendo. Aí você vê o pai, a mãe, a criança, o filho, assim, a família inteira obesa, sem ter a menor perspectiva de uma melhora ou de uma saúde, assim. Então, a obesidade é um problema mundial. E no Brasil está ficando cada vez mais sério. E se não me falha a memória, eu acho que esse ano, estava conversando com algumas professoras da UCDB, elas falaram que Mato Grosso do Sul, acho que foi André João falou, Mato Grosso do Sul tem um alto índice de obesidade. Sim, Campo Grande. Sim. Ô, Harrison, e eu não consigo. Não consigo comer direito. Não consigo treinar. Não consigo. Vamos falar sobre não consigo, então. É o seguinte, se você é uma pessoa saudável, se você não tem grandes transtornos, se você não tem doenças, você consegue. É só uma racionalização, ou uma desculpinha esfarrapada. Tem que treinar também, né? É um auto-engano. Você está se enganando, dizendo que você não consegue. Agora, vamos lá. Existem também as doenças. Tem pessoas que têm transtorno de controle dos impulsos, tem pessoas que têm anorexia, que têm bulimia, que têm problema de ansiedade generalizada. Aí é uma doença. Aí eu entendo que foge do controle da pessoa, mas aí você tem que tratar. Não adianta ficar falando eu não consigo e não faz nada para mudar, né? Então, é possível existir um não consigo. Especialmente se a pessoa tem essa personalidade que eu falei, ela tem esse traço de personalidade, o traço se chama conscienciosidade. Quanto mais conscienciosidade você tem, mais capacidade de controle dos impulsos você tem. E, portanto, você consegue alcançar mais aquilo que você almeja. Se você tem esse traço baixo, você vai ter mais dificuldade com disciplina, com motivação, com capacidade de controlar impulsos. E aí talvez você, de fato, tenha mais dificuldade em conseguir ou não consiga. Só que não adianta falar, eu não consigo, mas eu quero, mas eu não consigo. Aí você fica num loop infinito sem resultado. E a sua saúde a sua saúde vai declinando. Então tentei, não consigo. Então tá na hora de buscar um profissional para te ajudar. Porque se você não consegue sozinho e está se afundando, vai continuar falando eu não consigo, né? E não ter resultado, tem que ir atrás. E o estar se afundando, como é que a pessoa pode entender que a saúde dela está indo por água abaixo sozinha? Quais são as evidências? O que vai acontecendo com o corpo? O que mais acontece no consultório é o paciente chegar e falar assim, eu fui fazer meus exames, que eu não fazia há mais de 3 anos, e vi todas as taxas alteradas. E eu me assustei, eu preciso reverter essa situação. Já vou me matricular. Essa semana mesmo recebi numa caixinha de perguntas. Estou pré-diabética, será que agora, pessoa com quase 40 anos, será que agora eu vou ter que começar a fazer dieta e exercício? Mas foi para ontem, né? Mas tudo bem, dá para reverter. Então, assim, o importante é a pessoa virar essa chave, né? Que seja vendo os exames alterados, ou passando mal, ou tendo algum transtorno, mas ela tem que entender esse momento para poder virar essa chave. E aí ela procurar o profissional para poder ajudar. Dores, não dormir bem, são evidentes, cabelo cair. Dor articular já é o primeiro índice, né? Primeiro sinais e sintomas, quando tem um sobrepeso, a pessoa já começa a reclamar de lesão, articulação. Aí, cabelo, a queda do cabelo geralmente já é um sinal de desnutrição. Aí já é deficiência de alguma vitamina, mineral, que daí afeta cabelo, pele opaca, as unhas quebradiças. Mas a obesidade em si, o primeiro sinal é o cansaço, não consigo subir um lance de escada, não consigo me exercitar, não consigo mais calçar a meia, né? É uma coisa que os obesos reclamam bastante. E as dores articulares.
E tudo isso é passível de ser resolvido com a nutrição sem o apelo da cirurgia. Sim, primeiro é o básico. A gente resolve tudo pelo básico. Comer, atividade física, dormir e se hidratar bem. Fez esses 4 passos que praticamente de graça, né? Você consegue resolver isso com muita facilidade. Aí você vai para outros passos. Uma suplementação, uma fórmula. Cirurgia é o último estágio, assim, porque é o mais agressivo. Você vai estar agredindo o seu corpo. É que o paciente não tem noção do que é uma cirurgia de grande porte, né? É uma verdadeira mutilação. É uma mutilação. Só que você não vê, está dentro de você. Sim. Isso é importante de ser falado. Mas psicologicamente é mais ainda, né, do que fisiologicamente, porque assim, ele só vai entender o que aconteceu depois que ele sai do centro cirúrgico. Ótimo ter tocado nesse assunto. Eu quero falar um negócio muito importante sobre isso. Já passaram pessoas por mim que achavam que a solução da vida delas era fazer uma cirurgia bariátrica. E o que as pessoas não entendem é que o desejo de comer, ele vai estar lá ainda. Exato. Você vai cortar o seu estômago, vai desviar o seu sistema digestório, mas o seu desejo de comer vai estar lá ainda. Quer entender isso melhor? Vou dar um exemplo prático. Imagina um hambúrguer alto, rosado por dentro, com aquele queijo cheddar e bacon. Imaginou agora? Você que está aí ouvindo também, imaginou? Agora imagina você dando uma mordida nesse hambúrguer delicioso. Mordeu? Agora eu vou tomar esse hambúrguer da sua mão agora. Eu vou dizer, você não vai comer mais. O que você vai pensar? Você, o que você pensa? O que você faria? Se eu tomasse um hambúrguer da sua mão? Ficaria desesperada. E atrás de você, me devolve meu hambúrguer assim, agora, vou comer pelo amor de Deus. Vou comer sim, me dá aqui, vai me dar um soco. Lógico. Né? É isso que vai acontecer. Tirar doce de boca de criança, né? É isso que vai acontecer com você que está aí achando que a cirurgia bariátrica vai resolver seu problema. Por quê? Você vai dar uma mordida nesse burger, já vai preencher todo o espaço que tem no seu estômago, não vai caber se não voltar, mais, né? Mas você vai querer comer mais. Porque o desejo está lá. Então, não é essa questão de encher o meu estômago, estou saciado, passou à vontade. Não é assim que funciona. Aí você vai descontar em outra coisa. Também, isso acontece, você desloca, a gente chama isso de deslocamento. Você desloca para outra coisa, mas pode acontecer algo pior, que é você rasgar seus pontos, da necrose, entendeu? Você praticamente quase morrer porque você arrebentou seu estômago enfiando comida abaixo, sem caber. O desejo vai estar lá. Eu brinco que eu não tenho indicação para cirurgia bariátrica. Se um dia eu precisar fazer, eu não tenho indicação psicológica. Eu assumo que eu não tenho, porque eu não vou aguentar comer algo gostoso que eu gosto. Eu vou dar aquela mordida, vou comer uma rodela de sushi e não vou comer mais. Como assim, né? Como assim? Não vou poder ir no rodízio? Aí eu vou eu vou enfiar a goela abaixo e eu vou me prejudicar com isso. Então, o que você falou é muito, muito assertivo. Cirurgia é o last resort, é a última possibilidade, o último recurso. E eu falo da cirurgia plástica também, a parte da estética, não só a parte da cirurgia bariátrica, né? Uhum. Porque também é algo muito agressivo, né? A mulher chegar ao ponto de fazer uma cirurgia que também é uma mutilação, um exemplo, uma abdominoplastia. Uma lipo, ok, porque você vai lá, tira um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu falo que é uma lapidação. Mas por que não tentou antes fazer o passo a passo? Os pacientes chegam querendo mais rápido, mais... É isso, é o resultado, instantâneo. o imediatismo. Me dá uma fórmula para emagrecer? Mas você já tentou emagrecer antes? Eu não consigo. Eu não consigo, eu odeio atividade física e eu não quero comer não direito, quero eu vou fazer uma suar. cirurgia. Vai lá, faz a cirurgia, gasta uma grana, Sem nem continua tentar. fazendo tudo errado, porque não mudou o pensamento, Exato. a mentalidade, e recupera tudo. Perdeu o dinheiro, bagunçou o corpo, então assim, é realmente... E algumas entram em depressão, porque quer comer, não consegue, deprime. Né? Isso quando não desloca, como a gente estava falando, não desloca para outra coisa, desloca para álcool. Pro álcool, né? desloca pra Alcoolismo é muito jogo. comum em pós-bariátrico. Desloca para jogo, desloca para pornografia, desloca para tem uma série de coisas que você pode deslocar, porque o desejo Porque vai a compulsão continua. Isso, a compulsão Só tá muda lá, o nome desejo do tá lá. que está sendo compulsão. Mas não acontece...
que eu ouvi falar, tá? Quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica, você não tem que ter o acompanhamento de um psicólogo, de um terapeuta, não tem que... Não só tem que ter acompanhamento, você não faz se não tiver um laudo de um psicólogo. Tem que ter um laudo. Eu já laudei muitas gente e teve pessoas que eu coloquei não apto. Verdade. Sim, não dá. Aí o que a pessoa faz? Muda de psicólogo. Profissional, Procura outra até conseguir. Porque o certo é você fazer com antecedência, não sei se são 6 meses ou 1 ano de acompanhamento, com a nutrição também. Porque o paciente ele precisa de vários laudos para ele poder chegar ao centro cirúrgico. Né? O médico solicita. Às vezes o médico já tem a sua própria equipe. E aí é individual de cada médico e paciente. Quero falar de um tema polêmico com vocês. Eu vou até deixar vocês pensarem, tá? Que eu vou falar de uns produtos aqui. Então, eu vou soltar aí. Se vocês toparem, vocês respondem daqui a pouco. A gente está falando de obesidade, das cirurgias, de estética, de pensamentos e comportamentos. A gente está vivendo hoje numa época onde tudo é preconceito e se bate muito nessa tecla de autoaceitação. A pessoa super obesa, provavelmente, Silvia vai falar mais tecnicamente, mas provavelmente a obesidade não é saudável, então vem com situações, características de saúde, mas a aceitação, não, tá lá, tá posando de biquíni na internet, você tem que achar maravilhoso. E se você não achar, você está sendo preconceituosa, você é cancelado na internet, gordofóbico, exatamente. Queria trazer esse assunto. Pensem aí, pensem aí. Enquanto eles pensam aqui, eu quero chamar vocês para conhecer uma loja de suplementos alimentares que é espetacular. E por quê? Porque lá você encontra as melhores marcas, você encontra o melhor atendimento e valores que realmente cabem no bolso. A gente sabe que a suplementação alimentar é muito importante. É por isso que eu deixo para vocês uma dica de um lugar de confiança. É a Natural Tem Suplementos Alimentares. Todas as informações da Natural tem aqui abaixo para vocês. Acessem o Instagram, manda o WhatsApp, fala com o Ronald, com o Jair, com o Paulo. Inclusive, um abraço carinhoso para todo mundo da equipe. E, aproveitando que a gente está falando da Natural Tem, eu tenho 2 produtos aqui que fazem parte do carro-chefe da loja, porque, basicamente, todo mundo tem que fazer uso. O ômega 3 é indicado para homens e mulheres. Inclusive, eu vou aproveitar que eu tenho uma nutricionista aqui perto de mim para me ajudar a falar sobre isso. Ô, Sil, vê se eu estou falando certo. O ômega é importante para o raciocínio, para a memória. Isso, ele é um neuroprotetor, né? A gente usa geralmente o ômega para evitar futuramente o Alzheimer. Além dele ser um anti-inflamatório poderoso também. Criança pode? Pode, com certeza. Todas as idades, Todas então. as idades. E a creatina é importante para o treino, né? Isso, a creatina, ela ajuda, antes do treino, a aumentar a energia, né? A ATP na mitocôndria. E no pós-treino, a evitar o catabolismo dessa massa muscular que foi construída ali no treino. Mas hoje em dia a gente sabe que tem inúmeros estudos de 5 anos para cá, assim, eu não sei nem te dizer, mais do que dobrou o número de estudos em cima da creatina. Então, para a parte cognitiva, para a cardiologia, assim, até para a questão de saúde feminina. Então, a creatina tem muitos estudos agora, então ela está, tipo assim, o suplemento mais utilizado nos últimos 2, 3 anos. Pronto, agora a gente está bombando na internet. Obrigada, Sil, pela ajuda. Então, passa lá na Natural Tem. Lembrando que se você falar que assistiu aqui no Papo Fit, ainda rola um desconto muito especial. Agora, voltando para cá, pensaram? Vão topar responder? Eu topo. Você topa, Sil? Lógico. Quem quer começar? Eu começo. Então tá. Vamos lá. Sobre aceitar a obesidade. Sobre aceitar-se, né? Vamos começar sobre se aceitar. Então, se aceitar faz todo sentido psicológico. Quem você é, como você está hoje, isso faz parte da sua autoestima, faz parte da sua imagem, né? Que você vê de você. A imagem corporal, o seu self, que é a sua imagem mental de si mesmo. Tudo bem, isso faz todo sentido. Agora, usar da aceitação de quem você é para justificar você continuar em uma condição que proporciona doenças, isso é uma racionalização, é uma desculpinha esfarrapada. Obesidade, ela é uma doença. E por que dá para dizer isso assim de forma muito clara? Porque obesidade aumenta risco de doenças cardiovasculares, pressão arterial, AVC,
Me ajuda, você sabe muito mais Síndrome ainda. plurimetabólica, quando Aí, tem ó. mais de 3 ou 4 patologias instaladas no indivíduo. Então, hipertensão, Diabetes. diabetes, problema renal, circulatório, cardíaco, Isso é um neurológico. fato. Isso é um fato Isso científico. é um fato. Não tem Isso como você ter um peso em cima de um corpo que foi programado para outro peso. Entendi. Você está sobrecarregando o seu corpo. Então, ali a gente já vê um déficit metabólico, né? Porque não dá conta de fazer tudo que tem que fazer para aquele organismo. E aí vem essa sobrecarga com essas síndromes que a gente chama de plurimetabólicas, que são várias patologias associadas. Então, e aí qual que é o problema dessa tentativa que existe hoje em dia de obrigar você a aceitar o obeso? Romantizar, né? Romantizar isso, né? Eu acho que faz todo sentido respeitar as limitações do obeso. Tá tudo bem, porque ele pode estar em um processo de emagrecimento. Agora, dizer que isso é saudável, dizer que obesidade é algo bonito ou funcional ou saudável, não. Você está influenciando as pessoas a serem doentes. Você está influenciando as pessoas a morrerem mais cedo. Você conhece algum obeso de 80 anos? Não. E nem vai conhecer, porque morrem antes, entende? Então, eu acho que faz todo sentido respeitar a pessoa obesa, respeitar as limitações que ela tem, amá-las igual como amamos a todos, né? Mas concordar com a ideia de que de que está tudo bem ser obeso. Não, a gente está incentivando outras pessoas a permanecerem obesas. Às vezes tem aquela legião de pessoas que estava pensando, acho que eu vou dar uma guinada na minha saúde, perder um peso, né? Às vezes essa pessoa fala, então não tem problema, então eu não vou mais, né? A gente tá influenciando pessoas a permanecerem num estado que gera doenças. E isso não é bom. É a geração lacração. A obesidade, né? Acho que na época da pandemia, assim, a gente até falava que a obesidade matou e mata mais do que o Covid. Então, a obesidade é uma pandemia também mundial, porque a gente vê alto índice aí em todos os países, praticamente. Olha que interessante. A gente, até a Segunda Guerra Mundial, a gente tinha um problema de fome no mundo. Existia Por mais escassez. Isso, existia mais gente passando fome do que qualquer outra condição. Hoje está ao contrário. Exato. Tem mais gente obesa no mundo Do que passando fome. do que desnutrida. Entende? Então, assim, existe um problema pandêmico que precisa ser adereçado, precisa ser discutido. E não dá para tratado. romantizar. Criança obesa. Isso que eu acho mais grave, assim, né? Mas aí entra a família, né? Entra pai e mãe, né? Mas eu concordo em relação à aceitação. Aceitar a obesidade é uma coisa, né? Você se sentir confortável. Agora, você fazer uma apologia em cima da obesidade, dizendo que aquilo ali é saudável, não dá para concordar. A Organização Mundial da Saúde não deixa, né? É científico isso. Mesmo porque hoje, eu falo por famosas que eu vejo, aí a gente pode até colocar o nome daquela Thaís Carla, que vive postando, né? Nossa, acho que a gente vai ser cancelado, né? Mas tá bom. E posta foto, e posta celulite. Celulite todo mundo tem. Eu acho que ela quer romantizar mais para dizer que ela se aceita. Sim, parece isso. E não que... Aí entra a parte psicológica. Né? Será que ela se aceita mesmo? Porque ela está pegando o que ela tem de talvez problema, né? Ao meu ponto de vista, e colocando em evidência, talvez pedindo ajuda. Talvez criando uma crença de permissão para se manter da forma que está. Talvez ela está querendo criar um personagem, não necessariamente é ela. Então, assim, aí tem que ver o lado psicológico dela, né? E aí posta essas fotos e eu fico olhando e falo assim, a gente que tem um
conhecimentinho raso, né? Você fala assim, puxa, celulite é inflamação, né? E a pessoa hoje fala, ai, a vida real, tem que mostrar mesmo. Tudo bem, todo mundo tem. Mas quando tem muita, você vê que é um corpo extremamente inflamado, você vê que aquilo ali não tá saudável. E as pessoas estão achando aquilo ali ok, estão apoiando. E se você fala o contrário, é isso, você tá errado. Então, essa inversão, eu não sei nem se é inversão É uma ou inversão se é de uma valores. desfuncionalização de valores, tá deixando a gente confuso. E a nova geração mais querer ainda. normalizar o que não é normal, né? E aí não vem só a obesidade, né? E vem tantos outros assuntos, né? Polêmicos, né? Exato. Daí, também por isso que eu pensei nessa conversa, o papo fit, porque é papo descontraído e o fit que não tem a ver com alta performance, com grandes atletas, mas que tem a ver com saúde, a gente resgatar e falar, não, peraí, vamos com calma, aceitar, respeitar, amar, beleza, mas o que é o saudável? O que você vai fazer hoje para ter longevidade? Para chegar nos 80, 90 anos? Não é indo por esse caminho. E não é. E aí, por isso que eu queria que vocês, tecnicamente, falassem, não só como opinião, mas como realmente informação, com conhecimento, para que as pessoas tivessem essa consciência. Quer começar? É bem por aí mesmo. O que a obesidade traz de malefícios para a saúde, desde encurtar uma vida, né? Como ele falou, não existe um obeso de 80 anos, então você não vai ter longevidade e o que você tiver de vida, você vai ter uma vida mais precária, sem qualidade. Então, você vai estar mais suscetível às doenças, às complicações, a um problema de necrose por conta de circulação, de passar mal por conta de uma hipertensão, de uma diabetes. Então, são todas as consequências que as patologias trazem, e sem contar um mundo de remédio que você vai ter que tomar paralelo, que também já vai te deixar mais doente. Já chegou um paciente lá e falou assim, tomando testosterona, minha pressão agora subiu para... Um exemplo, tá? Subiu para 16 por 9. Estou hipertenso. Vou no cardiologista, passou simvastatina e não sei o que lá. Falei, você tem duas opções. Ou seguir os hábitos saudáveis, 50 anos, e continuar uma vida saudável, ou realmente tomar essas duas medicações e aderir a doença para a tua vida. Porque se você começa com essas duas medicações, de pré-diabético e hipertenso, dá 5, 6 anos você já vai tomando o terceiro remédio, 10 anos o quarto remédio, e com 60 anos, que eu a considero jovem ainda, você já vai estar com uma maletinha de remédio. Então, você quer ter uma vida doente daqui a 10 anos ou você quer estar saudável daqui a 10 anos? Então, muda os hábitos. E dá para mudar. É possível reverter um diabético, desde que ele tenha consciência dos novos hábitos que ele precisa mudar. E eu falo assim, não é grandes restrições. Ao invés de você fazer algo difícil, faz troca. Coloque novos hábitos que você não está acostumado. Ao invés de você tirar, agora, a partir de hoje, eu não vou mais comer doce. Não. Troca um doce do seu dia por uma fruta. Coma um pouquinho mais de salada. Faz uma dieta com baixo índice glicêmico. E aí você vai fazendo troca, substituição. Você não vai deixar de comer o que você gosta, mas você vai amenizar os prejuízos para o seu organismo. Então, tudo é ajustável. E tudo é uma questão de começo, gente. Eu falo por experiência própria. Eu era totalmente desregrada. E outra, você passa uma semana sem doce, você sofre, fica mal-humorada, tudo isso que você falou. Mas depois passa. Real. É igual começar a tomar café sem açúcar, né? É igual. No começo é muito difícil e depois você se acostuma. E você vai entender que o café tem sabor de café. Exatamente. E não de açúcar. Você consegue recusar um doce depois, tranquilamente. Facilmente também. Mas é hábito, é costume, é falar assim, bom, se fulano... Eu uso muito essa técnica comigo. Se fulano consegue, por que eu não vou conseguir? Eu vou pelo menos tentar. Então, assim, vamos tentar? E eu falo para o paciente, vamos tentar? Daqui uma semana você volta e me diz como foi. Eu vou puxar um pouquinho para a minha área, que talvez, às vezes, quem está ouvindo a gente pode estar numa situação... De transtorno mental mesmo. A pessoa pode estar deprimida, às vezes, ou ela tem um transtorno de ansiedade associado. Então, assim... Acho que é muito comum, né? Sim, se a gente falar de obesidade, esses dois que você falou,
Depressão, muito ansiedade embutido. tá muito ligado a isso aí. Existe um protocolo que a gente tem em TCC, terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia que eu faço, né? Existe um protocolo de emagrecimento que a gente aplica para as pessoas que têm dificuldade de emagrecer. Ele é um protocolo desenvolvido pela Judith Beck, a filha do criador da terapia cognitiva. Ela tem um livro chamado Pense Magro, então você que gosta de ler, né? Pense Magro, tem um protocolo lá para isso, para ajudar as pessoas. Mas o que eu quero dizer? Que se você às vezes está ouvindo aqui a gente e isso está muito distante de você, nutricionista, psicólogo, eu preciso perder 50 quilos, eu já tentei um monte de coisa, não consegui. Você não precisa pensar na meta final. Porque se você chegar e falar assim, eu vou escalar o Everest, a meta final é tão longe que você nem começa, entende? Então, se para você está muito longe, você está sentindo que tá meio assim no fundo do poço, você não precisa começar grande. Começa pequenininho, faz o seguinte, não compra mais refrigerante. Começa assim. Eu sou completamente fora disso aí, nunca fiz nada. Começa pequeno, não compra mais refrigerante, toma água. Toma suco dá trabalho, toma água, entendeu? Ou não compra mais refrigerante. Depois, não compra mais doce, entende? Tenta ver se você não consegue substituir por uma banana, uma maçã, entendeu? Uma fruta, né? Uma paçoca, que é menos pior, talvez, não sei, você vai dizer, né? Não sei. Começa pequeno mesmo. Eu nunca fiz atividade física. Começa pequeno, bota o tênis e o short e vai dar uma volta na quadra da sua casa. Sim. Hoje dá uma volta só. Amanhã você dá 1h30, 2. Começa pequeno. Eu já atendi paciente, gente, assim, que estava num nível de depressão tão grande que o objetivo dele era arrumar a gaveta de meias. Entendeu? Porque ele não conseguia levantar da cama. Não conseguia tomar banho. Então, se você está num estado tipo esse, eu entendo que pode parecer longe isso para você, né? Inacessível, mas... Faz uma coisa de cada vez. Isso, você pode começar de pequeno. pouquinho em pouquinho. Exato, né? Existe um negócio que a gente chama em psicologia de viés de disponibilidade. Se está disponível para você, você vai consumir. Então, não deixa disponível refrigerante, doce, comida gordurosa. Não compra mais. Compra o que é mais saudável, né? Porque se não tem disponível para você, a chance de você consumir é menor. Não é que você não vai consumir. Às vezes você vai encontrar um subterfúgio. Você vai misturar açúcar com alguma coisa e vai comer, né? Mas se não está disponível, a chance de consumo é menor. Essa dificuldade acontece com quem mora com uma casa muito cheia, sabe? 5, 6 pessoas na mesma casa. Aí eu escuto muito isso. Mas meu pai compra, meu irmão come, todo dia lá em casa é iFood à noite. E aí a pessoa que está tentando, ela acaba se auto-sabotando mesmo, porque ela está num ambiente que não está favorável para aquele momento, para aquela condição, né? Exatamente. E aí fica muito mais difícil para o paciente. Mas quando mora sozinho, ok, isso é muito fácil, é muito mais fácil de levar para frente, né? Eu tenho 2 assuntos, aí vai ser bem específico, que eu vou fazer outra pausa. Eu vou deixar em pauta aqui com vocês. Brasil, tem muitos alimentos que são vilanizados. Eu queria saber se existe alimento que é vilão, a gente tem que tirar, colocar um xizinho, não consumir, ou se tudo é uma questão de equilíbrio, e outros que são superestimados, aí todo mundo compra, acha que comendo aquilo ali, pronto, tá bem na fita. E para você, era justamente isso que você começou a falar, se eu tocou no assunto. Como o ambiente pode influenciar o emagrecimento consistente, como o ambiente pode influenciar esses hábitos saudáveis, seja um ambiente de casa ou seja um ambiente externo mesmo, um ambiente de uma academia, de uma prática de atividade, do seu trabalho, seja a sua rotina de vida, como que isso influencia o nosso comportamento.
Falando nisso, eu quero convidar vocês para conhecer outra empresa. Agora é o Lab Saúde, é um laboratório de análises clínicas, só que a grande diferença é que é 24 horas. É o primeiro laboratório 24 horas do estado do Mato Grosso do Sul. Já tem 3 unidades, mas a filial ali na Avenida Afonso Pena tem tratamentos exclusivos para autismo e síndrome de Down e é a unidade que é 24 horas, inclusive para atendimentos home care, ou seja, está na sua casa, aconteceu qualquer coisa que você precisa do auxílio de um laboratório de análises clínicas, dá uma ligadinha, manda um WhatsApp que o Lab Saúde tem equipe disponível durante o dia todo. Melhor que eu falar para vocês é convidar para assistir um vídeo, conhecer como é que é a estrutura lá do Lab Saúde e lembrando que também todas as informações estão aqui no rodapé para você ter acesso fácil. Exames clínicos de rotina, de emergência, todos os seus exames ao seu dispor. Atendimento especializado em autismo e síndrome de Down. Coletamos em sua casa, inclusive finais de semana e feriados. Todo cuidado priorizando sua saúde. Nosso estacionamento é privativo, priorizando qualquer tipo de emergência. Tecnologia avançada com leitor laser, dando maior conforto ao paciente. Resultados precisos, confiáveis e orientações personalizadas. Tenha uma experiência diferente. Lab Saúde, a sua saúde em primeiro lugar. Viram só que legal, que estrutura bonita, nova, diferenciada e com um atendimento super especial. A gente sabe, só fazendo um adendo nesse tratamento de síndrome de Down e autismo, por que a gente bate nessa tecla? Quem tem conhecimento de autistas sabe que, dependendo dos graus, tem alguns que são mais severos, existe uma grande dificuldade na hora de tirar o sangue. E a síndrome de Down, também a pelezinha acaba sendo mais fina. Então, os laboratórios que atendem essas especificações são laboratórios diferenciados, o Lab Saúde é um deles. Então, já precisando, já anota aí o telefone, Lab Saúde. Voltamos aqui, Sil. Quero começar com você, porque eu estou curiosa. Estou curiosa para saber o que eu tiro da minha vida definitivamente, ou se não, ou se eu posso tudo. Então, os alimentos industrializados, por conta dos aditivos químicos, eles acabam sendo mais prejudiciais. E eu costumo falar que dos anos 90, onde veio aquele boom de alimento industrializado, né, as bolachinhas, os Skinnys, os Cheetos da vida, a Coca-Cola mesmo, porque a turma que viveu dos anos 80 para trás, eles tinham uma alimentação mais natural, digamos assim. Sim. E aí a gente vê, de 2000 para cá, o quanto que aumentou a oncologia, o serviço de oncologia, né, e os índices de tumores, que está assim, com índice altíssimo hoje em dia. Então, está muito correlacionado com esses aditivos químicos. Então, assim, se eu fosse falar para um paciente meu o que tirar da alimentação, seria os industrializados. Nossa, Sil, mas como? Eu vou viver fora do mundo? Não, calma, entenda, saiba ler o rótulo, né? Quanto menos ingrediente, melhor. Então, quando você começa a ler umas letrinhas lá nos ingredientes, no qual são números, né? Tem algumas siglas que você não identifica o que é, você pode ter certeza que aquilo ali é químico e que vai te trazer algum malefício. Agora, se a gente for falar, o açúcar a gente sabe que é muito inflamatório para o intestino. Qualquer tipo. Quando a gente fala do açúcar compradinho lá, demerara, açúcar, cristal, o açúcar, os doces, os açúcares. Eu brinco que o açúcar é a maior droga do mundo. Os açúcares. Altamente viciante, dá abstinência se você fica sem. Exatamente. O que acontece? Enxaqueca, né? O primeiro sintoma da abstinência do açúcar. O que acontece? No nosso intestino, a gente tem uma microbiota de bactérias boas e ruins. As ruins se alimentam da glicose, de açúcares. Então, se você só alimentar o seu intestino de carboidrato, que no final da bioquímica ela vai virar uma glicose, você vai estar proliferando essas bactérias ruins, ao invés de trazer benefícios com as bactérias boas. Então, você vai fazer um desequilíbrio. E no intestino que a gente absorve todos os nutrientes.
todos os nutrientes. Então, se você não tiver com o intestino saudável, você não vai ter uma absorção boa, os nutrientes não vão chegar na célula, as células não vão funcionar direito, as suas glândulas não vão produzir os hormônios de forma otimizada. Então, vira uma cascata de complicação no seu organismo. Então, assim, depois dos industrializados, açúcares. Aí vem os que algumas pessoas têm intolerâncias ou não, que vem a lactose e o glúten, né? Que é muito falado hoje em dia. Isso vai depender de como você trata a sua flora intestinal. Se for um intestino que já tem uma permeabilidade intestinal, onde essas absorções não acontecem de forma correta, você vai ter algum desconforto. Ou você vai ficar mais estufado, vai ter mais gases, você vai ter mais ronco na barriga, algum desconforto você vai ter. E até alergias, né? Prurido na pele, mas a gente sabe que a lactose aumenta a secreção nas vias aéreas superiores, então quem tem sinusite, rinite, asite da vida, pode ser por conta da lactose. Isso tudo é feito exame, né? Desde exame laboratorial, testes com os próprios alimentos, fica aí 20 dias, que são 3 semanas, 21 dias, se alimentando e depois 21 sem, para a gente ver a diferença de sinais e sintomas, fazendo um rastreamento metabólico. Ou um outro exame que chama biorressonância magnética, que aí se faz um rastreamento do seu corpo todo e vê onde é que está funcionando melhor, onde que está com deficiência, e aí você consegue identificar o órgão que está com problema. E aí você fez... o álcool. O álcool é inflamatório, ele é tóxico, né? Tudo com moderação, ok, você não vai trazer prejuízo. Inclusive o glúten, a lactose, você não vai ter prejuízo. Mas isso não pode ser rotina, tem que ser eventual, né? Então, eu falo assim, deixa para o final de semana. A semana tem 7 dias, vamos lá, vamos negociar. Vamos consumir 2, ou vamos consumir 1 dia. Não precisa ser os 7 dias, né? Teve paciente que bebia dos 7 dias, bebia 5. Ele trabalhava num restaurante, ele começava segunda, terça, quarta, quinta, ficava até o sábado. Aí o domingo não, porque o domingo o restaurante ficava fechado. Eu falei, vamos começar na quarta? Na quarta você toma 2 cervejas, na quinta você toma 3. Eu fui negociando com ele, inclusive as quantidades, porque senão ele ia continuar tomando 10 cervejas de segunda a sábado. Então, assim, isso tem que ser equilibrado, é negociação com o paciente. Por isso que é tão importante o paciente abrir o jogo. E quando ele não abre o jogo, a gente já tem um olhinho clínico, a gente percebe, porque o resultado não aparece. Não tem jeito. Culpa da tireoide. Coitada do tireoide, né? E aí você pergunta assim, é o alimento que salva a vida, né? Eu percebo hoje em dia que as pessoas dão muita ênfase para o whey. Se eu tomar whey protein, vou ficar com o corpo sarado. O whey vai salvar a minha vida. Agora eu sou fitness, quero tomar whey. Qual você me indica? Calma! Você gosta de comer? Então vamos comer, não precisa tomar whey, né? Whey é um suplemento, é um complemento da proteína que você precisa na sua rotina. Se faltar, a gente complementa com whey. Ou se você tem uma rotina que precisa de um lanche rápido no meio da tarde, você não tem tempo para se alimentar, substituir, né? Dependendo da rotina do paciente. E eu acho que o whey, hoje em dia é o que mais as pessoas querem incluir e às vezes nem tem tanta necessidade assim. Então, tirar o açúcar industrializado, no caso, se precisar colocar algum açúcar, qual que é o melhor? Se precisar adoçar um chá, se precisar adoçar um café, se ainda não conseguiu se livrar do açúcar. Eu gosto de quanto menos manipulado, industrializado, melhor. Então, o orgânico, o mascavo orgânico, se for o adoçante, o stevia, xilitol, mas aí tem que ver a tolerância desse paciente também, porque algumas pessoas têm desconforto com o xilitol, que ele acaba fazendo uma fermentação, individual. Eu já vi pessoas, para baratear o custo, usar rapadura. É verdade. Sim, a rapadura nada mais sentido? que o mascavo, né? Sim, faz sentido. Faz então, sentido, compra uma rapadura em barra e vai moendo. Tem gente que coloca a rapadura do lado do café, né? E isso, a rapadura é o açúcar mascavo. Legal. Ótimo. Mais alguma coisa para acrescentar? Eu tenho uma pergunta a fazer para ela. Faz. Eu tô pensando aqui naquela pessoa que tá, de novo, fragilizada, depressiva, perdida, sem motivação para começar. Se ela tivesse que escolher para começar, o que ela poderia reduzir ou retirar da vida dela? Os industrializados, com certeza. Industrializados.
abrir menos os pacotinhos e descascar mais, né? Substituir aquela bolachinha da tarde, o que é o pacote inteiro, por uma salada de fruta, ou diminuir, né? Metade do pacote por uma fruta e acrescentar. Acrescenta, né? Ao invés de restringir, começa a acrescentar. Faz uma salada no dia, pelo menos na hora do almoço, né? Inclui uma fruta no café da manhã ou num lanche da tarde, por exemplo, ou na ceia antes de dormir. Começa a colocar os novos hábitos, ao invés da sua mente trabalhar, que você está diminuindo, restringindo. Não, começa a colocar. Né? Adiciona novos hábitos. Porque daí você vai ter uma saciedade, quando você perceber, você vai estar comendo menos do outro. Naturalmente, o corpo vai fazer esse processo seletivo da restrição. É verdade. É isso aí, galera. Vamos dar o primeiro passo aí, hein? Isso aí. E você, Harrison, como é que o nosso meio influencia? Primeiro, para começo de conversa, é certo influenciar? Porque, de certa forma, a gente teria que ser forte o suficiente para não entrar nessa onda. Então, mas não existe. Não existe. Alguma influência tem. Porque nós somos seres sociais. Uma pessoa que não socializa morre. Tanto é que a punição de solitária nas prisões ela foi banida. Por quê? Porque é uma tortura mesmo, né? Então, essa coisa de não me importo com o que o outro pensa, eu não sou influenciável, você está se enganando. Tá? Todo mundo se importa e o outro nos influencia, sim. Não só as pessoas, o ambiente também, a cultura que você foi criado também. A parte do princípio que a gente faz escolhas. Exato. E a gente escolhe o que nos atrai. O que nos atrai é o que nos influencia, né? Então, assim, se o seu... Vamos lá, as 5 pessoas mais próximas de você, elas têm maus hábitos, você também vai ter. Pelo menos uma parte disso, né? Uma parcela vai ter. Então, influencia muito. Aí a gente entra num outro ponto, que é, eu vivo em um ambiente, uma cultura que me influencia negativamente. Aí nós temos aquela parte da personalidade que eu falei. Você tem facilidade para ser disciplinado? Então, se discipline. Separa a sua comida, diga não para aquilo que você não quer, que você acha que você não deve comer. Isso é tão difícil, né? A pessoa saber dizer não. Muito difícil. Eu vejo, é muito dizer difícil. Não para o desejo, suprimir desejo, é difícil, não é fácil não, né? Mas tem gente que tem mais facilidade para isso. Só que agora eu vou falar para a maioria das pessoas, que é as que não têm tanta facilidade para dizer não. Ela prefere o prazer imediato do que o prazer lá na frente. Ou seja, ela diz sim para o brigadeiro, mas ela esquece que no final do mês ela vai estar um pouquinho mais gorda, né? Então, a gente tem que ter essa coisa da visão ao longo alcance. Entender que o não que eu estou dizendo agora para esse brigadeiro, para essa bomba, para essa lasanha, eu usei, por exemplo, da lasanha, né? Esse não que eu estou dizendo agora vai ser um prazer lá na frente. Você tem que ter essa visão ao longo alcance, igual o Thundercats, né? A espada. Mas é de gotinha em gotinha, né? Isso. É igual aquelas promessas que a turma faz no começo, né? No primeiro dia do ano. E estamos já mais da metade do ano, né? Estamos entrando já em agosto e... Então, assim, se você é dessa pessoa que tem dificuldade com disciplina, de controlar impulso e ainda por cima vive num ambiente que dificulta o seu processo de alimentação saudável, né? Você vai ter que criar mecanismos de contenção. A gente ensina isso em terapia, né? Então, como é que você cria mecanismo de contenção? Você vai criar um plano escrito e você vai seguir esse plano escrito. Então, no café da manhã, eu vou sentar com a minha família, então, ou no almoço, mas eu não vou comer tudo que eles comem. Eu não vou comer isso aqui nem isso aqui. Eu vou comer isso aqui. Às vezes vai ser separado. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Você quer emagrecer sem ter trabalho nenhum? Você quer ter saúde sem investir tempo e energia? Isso é uma ilusão. As pessoas querem. É uma ilusão. É uma ilusão. Você está sendo ingênuo. Você está negando a realidade. Está se enganando. O auto-engano ele é um fenômeno psicológico muito poderoso. E a gente não pode achar que a gente não se engana. Todo mundo se engana.
E é ilusão você querer acreditar que vai emagrecer naturalmente, facilmente. Não é fácil assim. E eu nem estou falando tanto só de emagrecer. Eu estou falando de trazer saúde para a sua vida, né? Tem que ser um esforço voluntário e consciente. Você tem que escolher fazer e fazer com atenção consciente. E aí vai criando essas contenções para que você não coma demais ou mal junto com a sua família, que você não coma demais ou mal lá no seu trabalho. Porque tem uma festinha de aniversário, tem salgadinho. Aí você vai e rebenta de comer salgadinho e refrigerante. Eu acho que o mais difícil no consultório é o social, né? Sim. Com os amigos, né? Eu tenho um evento toda noite. Eu tenho um evento de quinta, sexta, sábado, domingo. Não consegue deixar a cerveja, às vezes, porque bebe com os o álcool amigos. É um problema também. Né? Às vezes a pessoa até come certinho, né? Faz atividade física e tal, mas bebe muito, prejudica muito o processo, né? Então, assim, tem que criar mecanismos de contenção, reduzir aquilo que você não consegue, serve num prato menor, talvez para comer porções menores, enfim, aí vai ter que ser um trabalho individual, né? Personalizado para cada pessoa. Mas gente, vamos ter que fazer a etapa 2 desse podcast, porque o nosso tempo acabou Já? e tem tanta coisa que eu tenho para perguntar para vocês. Já vou fazer o convite aqui que vocês não podem recusar. Vamos fazer uma etapa 2? Vamos sim. Nossa, eu achei que estava começando ainda. Pois é, que triste. Com certeza. Olha, muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Tenho certeza que muita gente vai se sentir contagiado e, se Deus quiser, inspirado a essas mudanças. Tomara, porque o objetivo da nutrição... Eu falo que eu sou apaixonada pela minha profissão, assim, sabe? A nutrição, ela traz vida, né? Ela devolve vida para o indivíduo. Então, assim, se a gente... E equilíbrio, né? Porque a pessoa aprende a dominar. E se a pessoa conseguir absorver um pouquinho do que a gente falou aqui hoje, já fico super feliz, assim. E agradeço já de antemão, assim, o convite. Prazer te conhecer. E, assim, sempre pode contar comigo aqui. Ilva, combinado. Eu queria que você deixasse para o pessoal aqui suas redes sociais, quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar para você, quem quiser marcar consulta com você, como é que te acha? Eu atualmente estou na Clínica Santa Marina, ali na Rogeribá. O telefone 981989696. Porém, meu Instagram é @nutricionista-cio. Pode mandar inbox, eu respondo todo mundo. Eu sou bem ativa ali nos stories. Sou eu mesmo que cuido da minha rede social, não tem nenhum marketing, sim, por enquanto. E o meu WhatsApp também respondo todo mundo, 9871-1070. Então, eu sou sempre aberta, assim, se for para falar de nutrição e de qualquer assunto que traz a vida saudável, estou sempre disponível. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada, Harrison. Queria que você também deixasse suas considerações finais. Quem quiser marcar uma terapia, olha que beleza. Sei que vocês têm agenda, né? Mas deixa seus contatos, como é que o pessoal faz para te achar. E você também está assim disponível. Quem tiver alguma dúvida pode mandar mensagem. Sim. Eu tenho uma quantidade já meio grande de seguidores, então às vezes eu não consigo responder a todos. Mas manda, porque eu respondo a maioria, tá? O meu Instagram é o @psicoharrison. Tá? Tem o meu site também, que é harrisonrodrigues.com. Lá você vai conhecer meu trabalho, meu livro, meu curso. Toda semana eu posto várias coisas de educação emocional para as pessoas no Instagram. Então, entra lá. Tem muito conteúdo já gratuito que você pode se beneficiar, sabe? Trazer bem-estar para a sua vida, aprender algo de forma prática para aplicar. Então é isso aí, @psicoharrison ou site harrisonrodrigues.com. Quiser marcar consulta, chama no WhatsApp, é o 67999632610. Muito obrigada de novo, gente. E nós estamos no YouTube. Assine, tá? Se cadastre lá no canal, ative o sininho de notificação, porque a promessa é cumprida. Toda semana tem conhecimento, tem informação, tem descontração, tem papo de vida, na verdade, para vocês. Instagram, Papo Fit Podcast, segue lá também, siga todos eles e eu espero vocês na próxima semana. Beijo grande. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Este podcast tem o patrocínio de Natural Tem Suplementos Alimentares,
Produtos na medida certa. Farmacenter, manipulação e drogaria. Lab Saúde, o seu laboratório 24 horas.